Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre dois assuntos que estão interligados, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o caso do inquérito contra Bolsonaro, mas simplesmente para mostrar um ponto importante. Existe um outro motivo para esse inquérito, né? Eu tenho falado sempre aqui que a ideia do STF, do Lula, né? Eles sabem que prender Bolsonaro não é o objetivo deles. Se eles quisessem prender Bolsonaro, eles já tinham prendido Bolsonaro. Eles não precisam de... Né, a questão jurídica dessa história toda já foi chutada para o espaço há muito tempo. Né? Eles já poderiam ter prendido Bolsonaro antes. A questão, o que eles querem de fato é fazer com que a direita suma no Brasil. Eles querem acabar com a direita. Ou melhor, eles querem a direita permitida, a direita sem voto, a direita do PSDB. Né? É essa direita que eles querem no Brasil. Então, isso é um ponto central. Mas aí o que transparece nesse relatório também é o número de vezes em que o que é chamado de provas são justamente conversas de WhatsApp, coisas no Twitter, coisas nas redes sociais e coisa e tal. Ou seja, é quase como se eles encarassem as redes sociais como um golpe. Tá? A verdade é essa. O grande golpe que eles veem do Bolsonaro é o fato da direita ter ganhado apoio popular nesses últimos anos. É isso que eles enxergam como golpe no final das contas, né? Eles tentam dizer que isso iria levar a rompimentos democráticos, mas a verdade é que evidência disso não há nenhuma. O que há evidência, que eles mostram lá várias vezes, é que as críticas do Bolsonaro encontram apoio na população. Bolsonaro joga o povo contra não sei o quê, Bolsonaro joga os militares contra não sei quem. Como se Bolsonaro tivesse esse poder. O Bolsonaro faz uma crítica às urnas eletrônicas, as pessoas seguem se quiserem. Ninguém é obrigado a seguir a crítica do Bolsonaro, né? Enfim, o ponto aqui que eu quero dizer é, além do objetivo de tentar destruir a direita no Brasil, esse inquérito do golpe tem um outro objetivo, que é abrir caminho para a legislação das redes sociais, né? A regulamentação das redes sociais, que tudo indica começará a ser feita hoje, né? Então, hoje, dia 27 de novembro, está marcado o início do julgamento da constitucionalidade lá do Marco Civil da Internet, do artigo 19, coisa e tal. Então vamos entender porque esses dois assuntos estão relacionados. Essa notícia foi sugerida por Ostra Gratinada, Lula caiu de balduco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui o pessoal do Antagonista faz uma cronologia dos fatos e coisa e tal, e aqui também eles acabam mostrando, né? No relatório todo tem muito isso, é muita coisa de conversa de WhatsApp, de não sei o que lá, por que Bolsonaro controla? Porque Bolsonaro jogou a população contra as urnas eletrônicas e Bolsonaro jogou... Peraí, Bolsonaro não tem o poder de fazer isso. Ele pode criticar as urnas eletrônicas, é verdade. Mas você já parou para pensar que Bolsonaro criticar as urnas eletrônicas não é a mesma coisa que jogar a população? A população não obedece Bolsonaro. Os bolsonaristas não obedecem Bolsonaro. Eles podem acreditar nos argumentos apresentados por Bolsonaro. Ou seja, em última análise, o que o pessoal está criticando nessa história toda aqui do relatório, se você pegar ali, né, não tem prova de que tenha acontecido nada. Lembra, golpe é uma coisa física. Golpe é o cara lá do Peru que falou as Forças Armadas, não, agora a gente vai controlar o Congresso, não sei o que lá. É o Evo Morales lá na Bolívia que se aquartelou lá, segurou num quartel lá, com Forças Armadas apontando arma para fora, não sei. Isso é golpe. O que tem escrito nesse relatório da PF aqui é, na verdade, uma grande reclamação contra as redes sociais. Ah, porque o Bolsonaro falou isso na rede social e a população começou a brigar com quem, brigar com não sei quem, e isso poderia levar a um golpe de Estado. A verdade é essa. E isso aqui, o que eu estou dizendo, é lógico, eles não falam textualmente isso no relatório da PF. Né? O relatório da PF, eles fingem que isso é um golpe de verdade, né? Mas como eu falei, o grande problema é esse. Para eles, o mero fato de alguém falar alguma coisa na rede social já é uma coisa de golpe. E aí isso entrega o outro objetivo que tem esse relatório. Como eu falei para vocês, é lógico, um dos objetivos é fazer a população deixar de gostar do Bolsonaro. O outro objetivo é criar as condições para justamente fazerem esse julgamento que eles querem agora da regulamentação das redes sociais. Porque eles sabem que é um absurdo esse regulamentação da rede social pelo STF. Né? Quem deveria fazer isso, se fosse o caso, deveria ser o Congresso. Só que o Congresso já fez isso. O Marco Civil da Internet já é o resultado da regulamentação das redes sociais feitos lá atrás. Foram anos de discussão, muita discussão na época, eu lembro da discussão sobre o Marco Civil da Internet, muita gente criticando, outras pessoas elogiando e não sei o que lá. Ou seja, teve toda essa discussão, passou na Câmara, passou no Senado, foi sancionado pela Dilma. Ou seja, o Marco Civil da Internet é a regulamentação que tem.
Aí agora o STF fica falando que não, porque a gente está vendo uma situação absurda, que não existe nada no mundo que não seja regulamentado. Não, as redes sociais já estão regulamentadas, o artigo 19 já é isso, já é a regulamentação das redes sociais, já tem isso aí. Ah, mas vocês não gostam dessa regulamentação, né? Este é que é o problema. Então, eles sabem que eles estão mais uma vez esticando a corda, é mais uma vez o STF usurpando o poder do Congresso, é mais uma vez o STF criticando o Congresso, porque eles falam aqui, ó, aqui, frente à inércia do Congresso, porque o Congresso não faz o que a gente quer, então a gente vai fazer. Ué, que história é essa? É o que eu sempre falei, e aliás o Ivanildo III fala exatamente a mesma coisa aqui. Não legislar é uma decisão do Congresso. Não são todas as coisas no mundo que são legisladas. Tem um monte de coisas que não são. Aliás, o ideal seria um mínimo de legislação, de regulamentação possível, porque toda regulamentação implica em custo para a sociedade. Deve-se regulamentar apenas situações que realmente você tem um prejuízo muito grande. Agora, qual que é o prejuízo que eles estão vendo no caso das redes sociais? É o prejuízo para a esquerda, é o prejuízo ideológico. Por quê? Porque a esquerda tinha o monopólio da informação, a esquerda conseguia com muita facilidade expandir sua mensagem, né, através da rede centralizada, da Rede Globo, da Folha de São Paulo, não sei o que lá, e agora ela perdeu isso. Então, o único prejudicado nessa história é uma facção política, é um partido político, não é a sociedade como um todo. A sociedade como um todo adora as redes sociais. Ah, tem críticas? É lógico que tem críticas, né? Tem coisas erradas em TikTok, tem coisas que não deveriam ser, coisa e tal, mas a verdade é que isso é o menor dos problemas. O povo adora as redes sociais e a prova disso é que todo mundo usa pra caramba, né? Então, ou seja, essa birra do pessoal do STF justamente é porque eles estão perdendo essa guerra ideológica. Isso está sendo ruim para a ideologia deles, né? Esse é o problema que eles veem com isso. Então eles estão fazendo essa coisa toda e muito provavelmente vão sim fazer a regulamentação das redes sociais hoje, né? Infelizmente é isso que vai ter, porque o governo Lula não vai se opor a isso. O Congresso vai brigar, mas o que o Congresso pode fazer? Qualquer coisa que o Congresso faça vai ser imediatamente taxado de intervenção no STF. O STF agora virou o poder que controla tudo, que faz tudo no Brasil, que decide tudo, né? Enfim, vai ter a votação hoje da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que diz o artigo 19 do Marco Civil da Internet? Diz que as operadoras, as redes sociais, elas só podem ser responsabilizadas caso não apaguem algum post depois de uma ordem judicial. Então, esse é um grande problema, porque eu falo uma coisa aqui que ofende uma outra pessoa qualquer, essa pessoa pode me processar, sempre pode, isso sempre acontece, né? Isso é direito da pessoa. Mas, se não fosse o artigo 19 da internet, essa pessoa poderia me processar e processar a rede, o YouTube, ou processar o Google, ou processar a rede social em si, o X, enfim. E isso seria um problema, porque as redes sociais não têm como tratar esse tipo de coisa. Imagina, milhares de pessoas falando no YouTube, como é que o YouTube ia garantir que nenhuma delas está falando uma barbaridade, uma coisa absurda, uma ofensa, alguma coisa assim? Então, ou seja, o YouTube simplesmente ficaria inviável. Aliás, qualquer rede social ficaria inviável nessa situação. Precisa dessa proteção de fato, né? Aí, agora, o que acontece nesse caso? O artigo 19 fala também. Aqui, ó, artigo 19, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, olha que importância que o pessoal dá para a censura, né? Agora não tem mais importância nenhuma, agora pode censurar tudo, né? O provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências para, no âmbito e limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o YouTube só seria responsável se um juiz determinar a retirada de um vídeo e esse vídeo não for retirado. Aí ele pode ser responsabilizado pelo conteúdo daquele vídeo, né? O que o STF quer mudar é exatamente isso. Eles querem fazer com que as plataformas sejam responsáveis caso elas não façam uma moderação adequada prévia. Isso é um problema por quê? Porque, como eu falei para vocês, é tecnicamente impossível para o YouTube, que recebe 4 milhões de horas, sei lá quantos, 4 mil horas de vídeo por segundo, né? Uma quantidade absurda de horas de vídeo que são subidas no YouTube por segundo. Como que eles vão fazer isso? Ah, mas usa inteligência artificial, usa isso. Cara, é impossível, mesmo com inteligência artificial. É muita quantidade de informação. A mesma coisa acontece no Facebook, a mesma coisa acontece no Twitter. E além disso,
tudo isso é meio subjetivo, né? Porque pode ser que uma coisa que não apareça uma coisa muito séria pode ser interpretada como por um juiz como uma coisa muito séria. Então, o que vai acabar acontecendo nessa história? Para o YouTube e para outras redes sociais, vai se tornar praticamente impossível você publicar qualquer conteúdo que seja minimamente polêmico, inclusive com relação à política, né? Começa a se tornar algo muito, muito arriscado. O YouTube pode manter a conversa dele, pode manter os sites que falam de filmes, que falam de alguma besteira, não sei o que lá, mas conteúdo político, conteúdo de notícias, conteúdo que realmente interessa, que é o conteúdo que dá mais engajamento na rede social, ele não vai poder permitir mais isso, porque se torna muito arriscado para o YouTube algum político, algum juiz considerar que o YouTube não fez o devido processo de cuidado e com isso aplicar uma multa absurda, né? Então, aqui, ó, ainda coloca outras coisas aqui. Ó. A ordem judicial deverá conter, sob pena de nulidade, a identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Ou seja, o juiz não pode dar uma ordem para apagar todos os vídeos do tipo tal. Todas as críticas das urnas eletrônicas. Não pode. Tem que ser um conteúdo específico, né? A aplicação desse dispositivo nesse artigo para infrações de direitos do autor ou direitos conexos depende da previsão legal específica, ou seja, fala sobre direitos autorais e coisa e tal. Enfim, e também fala que, repara que fala para apagar o conteúdo, fala que não pode apagar o perfil, não pode apagar o usuário, porque isso seria censura prévia, evidentemente. Se você apaga um usuário, você está impedindo ele de falar alguma coisa que ele poderia falar adiante, né? Então é só para avisar para vocês, isso certamente tem ligação também, e vamos ver como é que vai ser essa legislação do STF. Eu não tenho dúvida que eles vão fazer alguma coisa, a gente vai analisar isso assim que a gente tiver informações sobre isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.